Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 20 de janeiro de 2025, segunda-feira, dia da posse do Donald Trump, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 107 mil dólares americanos. Para ser mais exato, nesse instante, cada Bitcoin está 107.600 dólares com uma valorização nas últimas 24 horas de 2,7%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está valorizando nas últimas 24 horas cerca de 3,5%, com cada unidade custando 3.300 dólares. A gente consegue ver nas principais criptomoedas uma clara tendência de valorização. Afinal de contas, hoje, Donald Trump está assumindo a presidência dos Estados Unidos, ele que está prometendo ser um candidato extremamente pró-cripto e extremamente pró-Bitcoin. Dentro do top 10, a gente tem ali como ponto negativo a Solana, com uma desvalorização de 10% nas últimas 24 horas, mas essa queda é devido a uma alta esticada que aconteceu durante esse último final de semana. E o motivo dessa esticada vai ser debatido ao longo do episódio de hoje. Mas sem perder mais tempo e dando continuidade ao Giro Bitcoin, na última sexta-feira a gente teve mais um dia super positivo nos ETFs da Bolsa Americana. Bolsa Americana que não vai abrir no dia de hoje. Hoje é o dia de Martin Luther King Jr., feriado nacional, então a Bolsa não vai abrir. Afinal de contas, também é a posse do presidente, enfim, a Bolsa não vai abrir no dia de hoje. E, na última sexta-feira, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um grande inflow de 9.744 unidades de BTC. O mesmo a gente pôde ver nos ETFs de Ether Spot, que também tiveram uma entrada de cerca de 7.227 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 24 milhões de dólares. No caso dos ETFs de Ether Spot, foi o quarto dia consecutivo de alta, e no caso do Bitcoin foi o terceiro dia consecutivo de alta. Sem sombra de dúvida, a gente já consegue ver os investidores tradicionais, os investidores institucionais se posicionando em Bitcoin, se posicionando em criptomoeda. Os prognósticos estão os melhores possíveis agora com o Trump assumindo, muita coisa deve mudar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de fato, vão acabar sendo a capital cripto do mundo, afinal de contas. Se tiver clareza regulatória, se tiver um apoio para a inovação, é natural que as empresas queiram ir para lá. Então, muita coisa vai mudar e os investidores já estão percebendo isso. Dando continuidade ao episódio de hoje e falando sobre uma coisa que aconteceu durante esse último final de semana, que foi bastante excêntrica, foi sobre o lançamento da meme coin Trump. Rumores sobre possíveis cortes ou até mesmo a remoção completa de impostos sobre ganhos de capital em criptomoedas estão circulando, impulsionados pelo destaque em torno da meme coin oficial do presidente eleito dos Estados Unidos, a Official Trump. O token baseado na rede Solana superou grandes meme coins como a Pepe, Shiba Inu e Dogecoin, alcançando uma avaliação totalmente diluída de 71 bilhões de dólares. Nesse instante, no momento de gravação do episódio do Giro Bitcoin, a gente já teve uma retração do preço dessa meme coin. Ela chegou a figurar ali como segunda maior meme coin do mercado, mas nesse momento ela está na terceira posição, com um market cap de 10,5 bilhões de dólares. A Shiba Inu, para vocês terem uma ideia, tem um market cap de 12,4. E a Pepe, que foi ultrapassada pela Trump, tem um market cap de 6,8. Então a Trump foi lançada e passou muito. Para vocês terem uma ideia, ela chegou a bater ali cerca de 70 dólares americanos cada unidade. Nesse momento está em 52,9, mas chegou a uma máxima de 74,59. Então o Trump lançou essa meme coin baseada na rede da Solana e isso foi um dos grandes motivos pelos quais a Solana valorizou muito ao longo desse último final de semana, ao longo desse último sábado, ao longo desse último domingo. Então essa queda que a Solana está tendo agora é algo natural. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 7 dias a Solana valorizou cerca de 46%. É muita coisa em pouco tempo. E graças a essa meme coin Trump, muito mais dinheiro fluiu também para a Solana. A Solana foi a blockchain escolhida por Trump para lançar a meme coin dele. No início, muita gente achou que era uma invasão da conta da rede social dele, o lançamento dessa meme coin. Muita gente não levou a sério, mas, pasmem, era sério. Então, de qualquer forma, o Trump lançou a própria meme coin dele, o que é bastante excêntrico, e nesse momento é a terceira maior meme coin do mercado. E não foi só isso que o Trump fez de alguma forma sobre cripto ao longo desse último final de semana, que é o projeto de criptomoeda apoiado pelo Donald Trump, a World Liberty Financial, comprou milhões de dólares em Ethereum, enquanto o token apresentava uma leve valorização.
O World Liberty Financial adquiriu 14.403 unidades de ETH em uma série de compras em 19 de janeiro, totalizando 48 milhões de dólares. As participações totais de ETH do World Liberty agora somam 33.630, avaliados em mais de 107 milhões de dólares. Isso foi engraçado ter acontecido porque muita gente estava falando, especulando que o lançamento da meme coin Trump na Solana era um claro ataque ao ETH, que o ETH seria de alguma forma perseguido pelo Trump por não ser uma criptomoeda americana. De qualquer forma, o que a gente viu logo na sequência foi o outro projeto cripto do Trump comprando o ETH. Então, pelo visto, as pessoas ao redor do Trump confiam muito na Solana e confiam muito no Ethereum também. Dando continuidade ao episódio de hoje, falando na confiança dos institucionais nas criptomoedas, a MicroStrategy provavelmente vai completar 11 semanas seguidas de compra de Bitcoin. O porquê? No dia de ontem, o Michael Saylor postou o gráfico de compra de Bitcoin por parte da MicroStrategy. Sempre que ele faz isso, no dia seguinte tem um anúncio de mais uma compra. Até esse momento a gente não teve a notificação, a gente não teve a confirmação oficial que a MicroStrategy comprou, mas de qualquer forma já é quase certo que vai ter essa compra. Afinal de contas, já fazem 10 semanas que isso acontece, que ele posta o gráfico, no dia seguinte tem a compra, e muito provavelmente agora a gente vai ver o mesmo cenário. De qualquer maneira, ainda não está confirmada a compra, apesar da gente estar especulando que é quase certo. A última compra oficial foi feita no dia 13 de janeiro e foi um total de 2.530 BTC, o que fez com que a MicroStrategy alcançasse 450 mil Bitcoin, que nesse momento estão avaliados em 48,3 bilhões de dólares americanos. Quantos Bitcoin vão ser comprados dessa vez a gente não sabe, mas tem costumado ser uma média entre 1.000 e 2.000 nas últimas 3 compras. Então a gente vai acompanhar de perto e muito provavelmente a gente vai já estar podendo trazer isso para vocês no episódio de amanhã. Dando continuidade no episódio de hoje, agora falando do segundo maior criptoativo do mercado, o cofundador do Ethereum, o Vitalik Buterin, anunciou mudanças significativas na liderança da Ethereum Foundation para enfatizar a expertise técnica e melhorar a comunicação entre a fundação e os desenvolvedores no ecossistema Ethereum. Buterin delineou vários objetivos para a reforma em um post no X, no antigo Twitter, no último dia 18 de janeiro. Que incluiu apoiar desenvolvedores de aplicações descentralizadas, os dApps, e promover a descentralização, resistência à censura e privacidade. O cofundador do Ethereum também afirmou que a Ethereum Foundation não se envolverá em lobby político, mudanças ideológicas ou assumirá um papel mais central no desenvolvimento do ecossistema Ethereum. Inclusive, uma frase dele bastante forte foi, abre aspas, pessoas que buscam uma visão diferente são bem-vindas para começar as suas próprias organizações. Fecha aspas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o CEO da Coinbase deu uma declaração que parece que, na verdade, é uma tônica, que é algo que a gente vai ver bastante ao longo desse ano de 2025. O Brian Armstrong, que é o CEO justamente da Coinbase, que é baseada nos Estados Unidos, apoiou planos de líderes globais para criar reservas estratégicas de Bitcoin. Em um post no blog do dia 17 de janeiro sobre liberdade econômica, o Armstrong afirmou que as criptomoedas são o próximo capítulo do capitalismo, oferecendo sugestões para que os formuladores de políticas integrem ativos digitais em suas economias ainda em 2025. As ideias do CEO da Coinbase incluem leis favoráveis às criptos, eficiência governamental, zonas econômicas especiais e o estabelecimento de uma reserva de Bitcoin como proteção contra a inflação. Abre aspas. A próxima corrida armamentista global será na economia digital, não no espaço. O Bitcoin pode ser tão fundamental para a economia global quanto o ouro e se tornará central para a segurança nacional em um mundo onde as reservas de Bitcoin podem alterar o equilíbrio de poder entre as nações. Fecha aspas. Vale ressaltar que a Coinbase hoje é a corretora que faz a custódia dos Bitcoins dos Estados Unidos. E muitos rumores falam que a China também tem comprado Bitcoin e feito a reserva por conta própria. De qualquer forma, ao longo desse ano a gente vai ver muita coisa acontecendo, muitos países adotando o Bitcoin de forma oficial. Hoje a gente já tem El Salvador, que adota o Bitcoin como moeda e também faz DCA da compra de Bitcoin, ou seja, ele compra Bitcoin diariamente, pelo menos um Bitcoin por dia. A gente tem Butão, país asiático, que faz mineração de Bitcoin. A gente tem
algumas regiões na Suíça que aceitam inclusive Bitcoin, criptomoedas, como pagamento de impostos, o ZUG, que é o Crypto Valley lá, por exemplo, e a gente tem cada vez mais esse debate de utilizar o Bitcoin como parte de reserva estratégica. Hoje, dia 20 de janeiro, é um dia que, sem sombra de dúvida, tem o potencial de mudar a história cripto. Donald Trump vai assumir e, com isso, muitas coisas vão mudar no mercado cripto mundial. Inclusive, muita gente fala que agora, logo no primeiro dia, na canetada, em base de decreto, ele vai instituir algumas coisas pró-cripto. Se isso vai acontecer ou não, a gente só vai descobrir depois das 14 horas na time zone, no fuso horário brasileiro, e naturalmente a gente vai trazer aqui para você no Giro Bitcoin de amanhã. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã que vai estar recheado de novidade. Valeu e a gente já tem um encontro marcado.